Puerto Penhasco, México. Conhecido pelos americanos como Rocky Point, é o refúgio perfeito de sol e mar, a apenas algumas horas da fronteira com o Arizona. Para a família Willoughby, aquele fim de semana de fevereiro de 1991 deveria ser apenas mais uma memória feliz no álbum de família. Um pai dedicado, uma mãe empresária de sucesso e 3 filhos aproveitando a praia. Em uma tarde tranquila, enquanto o resto da família visitava um museu local, a matriarca ficou para trás para descansar. Quando o marido e os filhos retornaram, o silêncio da casa de veraneio foi quebrado por gritos de horror. O que a polícia mexicana encontrou naquele quarto parecia, à primeira vista, um crime brutal e aleatório, um assalto que deu errado, mas a realidade era algo muito mais assustador. Dan e Trish viviam o sonho americano no início da década de 90. O casal, que se conheceu em 1974 e oficializou a união 2 anos depois, em 1976, parecia ter tudo. Trish Willoughby, nascida em 1948, era 9 anos mais jovem que seu marido e era vista por todos como o pilar moral da casa. Ela era uma mulher profundamente enraizada em sua fé, membro devota da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e dedicava seu tempo ao voluntariado e à criação de seus 3 filhos dentro dos princípios de honestidade e união familiar. Dan Willoughby, nascido em 1939, também projetava uma imagem de retidão pública. Ele servia como diácono em sua congregação local e era conhecido por sua disposição em ajudar os necessitados. No entanto, por trás dessa fachada religiosa, existia uma realidade oculta conhecida por seus colegas de trabalho. No ambiente profissional, ele ganhou o apelido de Disco Danny, devido ao seu gosto por festas e pelo consumo de álcool, comportamentos que violavam estritamente o código de saúde de sua religião. Essa dualidade de Dan seria apenas um dos muitos segredos que permeariam a tragédia futura. A dinâmica financeira da família sofreu uma mudança drástica no ano anterior ao crime. Trish não era apenas uma dona de casa dedicada. Ela era uma empresária de sucesso extraordinário. Junto com sua mãe, Tara Rush, ela administrava uma empresa de suplementos de ervas extremamente lucrativa. O negócio, fruto do trabalho árduo de mãe e filha, era avaliado em mais de $2.500.000. Em contraste com o sucesso da esposa, a carreira de Dan desmoronou. Até o verão de 1990, ele trabalhava como gerente de vendas na Air Express International, mas foi demitido. Seus colegas relataram que ele negligenciava suas funções e abusava das contas de despesas da empresa. A partir desse momento, Dan tornou-se financeiramente dependente de Trish, que passou a arcar com todas as despesas da casa. Preocupadas com o futuro do negócio, Trish e sua mãe estabeleceram um acordo de compra e venda financiado por apólices de seguro de vida cruzadas no valor de $750.000 cada, para garantir que a empresa e a família estivessem protegidas caso algo acontecesse a uma delas. Foi nesse contexto de tensão financeira oculta e sucesso empresarial que a família decidiu fazer uma viagem. Em 20 de fevereiro de 1991, os Willoughby partiram para Puerto Penhasco, no México, um destino de praia popularmente conhecido pelos turistas americanos como Rocky Point. A intenção era desfrutar de um fim de semana relaxante em um condomínio alugado de frente para o mar na praia de Las Conchas. O que deveria ser um momento de lazer transformou-se em pesadelo no dia 23 de fevereiro de 1991. Naquela manhã, a família tomou café da manhã unida, mas à tarde os planos mudaram. Trish, alegando não se sentir bem e estar muito cansada, decidiu ficar no condomínio para descansar. Dan então saiu com os 3 filhos para visitar um museu local, prometendo retornar mais tarde. Cerca de 2 horas depois, Dan e as crianças retornaram ao condomínio. As crianças, animadas para contar à mãe sobre o passeio, correram para o quarto chamando por ela. O que encontraram foi uma cena de horror absoluto.
Trish estava deitada na cama, com um travesseiro sobre o rosto e coberta de sangue. Ela havia sido brutalmente atacada enquanto a família estava fora. Os ferimentos eram severos. Ela foi espancada, estrangulada e esfaqueada. O detalhe mais chocante descoberto posteriormente era que uma faca de cozinha havia sido cravada em sua têmpora. Apesar da violência extrema do ataque, Trish ainda apresentava sinais vitais fracos e tentava respirar quando foi encontrada. A reação de Dan nos momentos seguintes levantaria questionamentos mais tarde. Ele reuniu as crianças do lado de fora para orar e dirigiu-se a uma estação da Cruz Vermelha para pedir socorro. No entanto, seu comportamento durante a emergência foi peculiar. Quando a ambulância foi despachada para o condomínio e Trish foi colocada no veículo, Dan não a acompanhou imediatamente. Relatos indicam que ele permaneceu no local por cerca de 20 minutos, conversando com a polícia que chegava, antes de finalmente se dirigir ao hospital. Infelizmente, os ferimentos eram graves demais e Trish faleceu naquela mesma noite. Após a morte da esposa, Dan mudou-se com os filhos para um motel local. O gerente do estabelecimento, Antônio Silva, ficou perplexo com a atitude do viúvo. Segundo Silva, Dan agia como um turista comum, chegando a rir e não demonstrando a tristeza esperada de alguém que acabara de passar por uma tragédia tão devastadora. A investigação inicial conduzida pelas autoridades mexicanas focou imediatamente na hipótese mais óbvia diante do cenário encontrado: um roubo que acabou em morte. A cena do crime no condomínio era caótica, com gavetas abertas e pertences pessoais espalhados pelo chão, sugerindo que alguém havia revirado o local em busca de objetos de valor. Ao ser interrogado, Dan reforçou essa teoria. Ele relatou à polícia que, além da desordem, notou o desaparecimento de itens específicos: $400 em dinheiro e 2 anéis de Trish, incluindo sua aliança de casamento. Para a polícia local, a explicação de um assalto violento parecia plausível e se encaixava na narrativa visual do apartamento. No entanto, a investigação no México enfrentou severas limitações técnicas. Naquela época, a polícia de Puerto Peñasco não possuía equipamentos adequados para realizar uma perícia forense detalhada ou coleta de impressões digitais. Apenas algumas fotos Polaroid foram tiradas para registrar a cena do crime. Além disso, devido à pressa e aos procedimentos locais, nenhuma autópsia foi realizada em território mexicano. O corpo de Trish foi liberado rapidamente para ser transportado de volta ao Arizona para o sepultamento. Dan Willoughby foi interrogado brevemente pelas autoridades mexicanas, onde manteve a postura de um marido enlutado, afirmando que ele e Trish eram um casal muito feliz. Sem evidências forenses imediatas que apontassem o contrário e com a tese do roubo corroborada pelo depoimento do marido sobre o dinheiro e as joias roubadas, Dan foi liberado para retornar aos Estados Unidos com seus filhos e o corpo de sua esposa. Embora o corpo de Trish Willoughby tenha sido devolvido ao Arizona para o sepultamento, as circunstâncias de sua morte não foram enterradas com ela. Inicialmente, a polícia nos Estados Unidos hesitou em intervir, visto que o crime ocorrera em solo estrangeiro e a jurisdição primária pertencia ao México. No entanto, a persistência da família, especialmente da mãe de Trish, Tara, foi fundamental para manter o caso ativo. Ela e amigos próximos do casal não compravam a narrativa do marido enlutado. As dúvidas crescentes levaram as autoridades do Arizona a tomar uma medida drástica meses após o funeral: a exumação do corpo de Trish para uma autópsia formal e detalhada, algo que não havia sido feito adequadamente no México. O resultado do exame forense confirmou as suspeitas mais sombrias e revelou a brutalidade que havia sido mascarada pela pressa burocrática inicial. A causa da morte foi confirmada como traumatismo contundente, com 9 golpes severos na cabeça, além de um ferimento perfurocortante crítico na têmpora. Enquanto a ciência forense começava a pintar um quadro de violência extrema, a investigação social desmontava a imagem de homem de família de Dan. Detetives começaram a receber relatos de que Dan estava infeliz no casamento há anos e que suas traições eram um segredo aberto entre colegas. Testemunhas revelaram um código peculiar usado por Dan.
as frequentes saídas para a Digital. Ele alegava ir visitar uma empresa cliente chamada Digital, mas na realidade esse era um eufemismo conhecido no escritório para seus encontros amorosos. Ele saía no meio do expediente, perfumado com colônia forte, e retornava horas depois, sem ter realizado trabalho algum. A motivação financeira logo se tornou o foco central da investigação. A polícia descobriu que, com a morte de Trish, Dan herdaria a parte dela na lucrativa empresa de ervas, além de receber o pagamento do seguro de vida. Estamos falando de um negócio avaliado em mais de 2.500.000 dólares e apólices de seguro que somavam 750 mil dólares. Durante um interrogatório formal, a postura calma de Dan começou a falhar. Detetives notaram que, embora ele mantivesse a fachada de tristeza, começou a transpirar visivelmente quando o assunto mudou para as finanças da esposa e os benefícios monetários que ele receberia com sua morte. Aquela reação física involuntária foi um sinal claro para os investigadores de que o dinheiro era um nervo exposto naquele crime. A investigação ganhou tração definitiva quando denúncias anônimas forneceram um nome para a misteriosa amante de Dan, Yesenia Patino Gonzalez. Dan havia introduzido essa mulher em seu círculo social e familiar sob um pretexto profissional, alegando que ela era sua professora de espanhol e tradutora, essencial para os supostos planos de expansão de seus negócios no México. A ousadia de Dan era tamanha que ele pagava o aluguel do apartamento de Yesenia, localizado a menos de 800 metros da casa da família Willoughby, utilizando o dinheiro que Trish provia para o sustento do lar. Ele chegava a levar os filhos para nadar na piscina do complexo de Yesenia, mantendo a farsa de que estava lá para estudar o idioma. No entanto, os investigadores descobriram que a fachada já havia trincado antes do assassinato. Meses antes do crime, desconfiada das constantes ausências do marido e alertada por sua mãe, Trish decidiu investigar por conta própria. Ela rastreou Dan até o apartamento da suposta professora. Ao chegar lá, Trish entrou direto no quarto e flagrou Dan vestindo a camisa, claramente pego em um momento íntimo. Naquela ocasião, Yesenia se escondeu no banheiro ou em outro cômodo, evitando o confronto visual direto, mas ouviu a discussão. Trish sabia que algo estava profundamente errado, mas Dan, com sua habilidade manipuladora, conseguiu contornar a situação temporariamente, embora a tensão no casamento tenha se tornado insustentável a partir daquele ponto. Cerca de 10 dias após o assassinato, a polícia de Mesa, no Arizona, prendeu Yesenia Patino. Curiosamente, a prisão não foi inicialmente pelo homicídio, mas sim devido a um mandado pendente por furto em loja, conhecido como shoplifting. Foi durante o procedimento de custódia que a evidência mais crítica veio à tona. Na posse de Yesenia, os oficiais encontraram as joias que Dan havia relatado como roubadas na cena do crime no México, incluindo a aliança de casamento de Trish. Quando pressionada a explicar por que tinha os pertences de uma mulher assassinada, Yesenia ofereceu um álibi frágil e conveniente. Alegou que havia comprado os anéis de um estranho que vendia itens na praia de Puerto Penhasco exatamente no dia do crime. A situação de Yesenia tornou-se ainda mais complexa e bizarra quando a polícia examinou seus documentos na delegacia. Ela apresentou um cartão de seguro social com o nome Alfredo Patino. Confusos, os investigadores realizaram uma verificação de antecedentes e descobriram que Alfredo tinha uma ficha criminal anterior, incluindo prisões por prostituição masculina no estado do Oregon. A revelação foi chocante. Yesenia era uma mulher trans que havia nascido como Alfredo e feito a transição de gênero no início da década de 80. Aparentemente, nem mesmo Dan sabia desse detalhe biológico sobre a mulher com quem planejava fugir e viver uma nova vida. Para fechar o cerco, investigadores do Arizona viajaram para o México no dia 4 de março de 1991, determinados a examinar a cena do crime com seus próprios olhos, já que a perícia local havia sido negligente. No condomínio, que havia sido deixado praticamente intocado, eles encontraram uma garrafa de Coca-Cola vazia.
Ao processar o objeto, conseguiram extrair uma impressão digital clara. A análise forense confirmou que a digital pertencia a Yesenia, ou Alfredo, provando cientificamente sua presença na cena do crime, algo que ela havia negado, admitindo apenas estar na cidade para passear. No entanto, um erro judicial frustrou a justiça imediata. Antes que o resultado da digital chegasse e a conexão com o assassinato fosse solidificada, Yesenia pagou a fiança referente à acusação menor de furto e foi liberada da custódia. Ao perceber que a rede estava se fechando e que agora era procurada por homicídio, ela fugiu imediatamente para o México, desaparecendo antes que pudesse ser detida novamente. A fuga de Yesenia Patino Gonzalez deixou um vácuo frustrante na busca por justiça, mas a família de Trish Willoughby recusou-se a deixar o caso esfriar. Determinados a encontrar a mulher que acreditavam ser a chave para desvendar a morte de Trish, os familiares lançaram uma campanha de busca implacável e abrangente. Eles cobriram a região da fronteira entre os Estados Unidos e o México com cartazes de procurada, compraram espaços publicitários e garantiram que a foto de Yesenia fosse estampada na lateral de ônibus que circulavam pela região. A pressão midiática e a oferta de recompensa mantiveram a história viva na mente do público, transformando o desaparecimento da amante em uma questão de interesse internacional. O esforço incansável finalmente deu resultados em dezembro de 1991, quando o programa Crime Stoppers recebeu uma denúncia anônima decisiva. A denúncia indicava que Yesenia estava trabalhando em um bar na cidade costeira de Mazatlán, no México. Quando as autoridades chegaram à cantina lotada onde ela trabalhava, a caçada chegou ao fim de maneira surpreendentemente calma. Yesenia não ofereceu resistência à prisão. Pelo contrário, ela parecia aliviada, confessando posteriormente que vivia com medo constante de ser descoberta e que sabia que sua captura era apenas uma questão de tempo. Com a cúmplice sob custódia, as peças do quebra-cabeça jurídico começaram a se encaixar, levando a um acordo controverso, mas necessário. Para garantir a condenação de Dan Willoughby, considerado o mentor intelectual do crime, os promotores americanos ofereceram a Yesenia imunidade total nos Estados Unidos em troca de seu testemunho, embora ela ainda tivesse que enfrentar a justiça mexicana pelos seus atos. O julgamento de Dan Willoughby, iniciado em 1992 no Arizona, revelou a narrativa macabra de um crime gestado por meses. O planejamento, conforme detalhado nos testemunhos, foi motivado por uma ganância fria. Dan desejava a liberdade para viver com sua amante, mas sabia que um divórcio o deixaria sem nada, visto que ele era financeiramente dependente de Trish. Yesenia chocou o tribunal ao revelar que o assassinato em Puerto Peñasco não foi a primeira ideia de Dan. Ele havia cogitado planos anteriores, como afogar Trish durante um mergulho ou empurrá-la de um penhasco no Grand Canyon. Além disso, foi revelado que Dan chegou a construir uma arma caseira, uma espécie de massa, feita com uma bola pesada presa a uma corda, com a intenção de usá-la no crime, embora tenha acabado descartando essa ferramenta específica na execução final. A execução do plano no dia 23 de fevereiro foi meticulosamente orquestrada para criar um álibi para Dan, mas falhou nos detalhes. Ficou provado que Dan alugou o condomínio isolado, pagando em dinheiro vivo para dificultar o rastreamento. A verdade terrível sobre aquele dia foi que Dan atacou Trish primeiro. Enquanto ela dormia, ele a golpeou brutalmente na cabeça, deixando-a incapacitada, antes de sair com as crianças para o museu, criando assim sua janela de tempo de inocência. A parte de Yesenia no plano ocorreu depois. Ela entrou no condomínio possivelmente pela porta dos fundos ou usando uma chave deixada por Dan com a tarefa de encenar o roubo. No entanto, ao entrar no quarto, ela encontrou Trish ainda viva, emitindo sons gorgolejantes de dor. Segundo seu depoimento, em um ato que ela descreveu distorcidamente como misericórdia, ela pegou uma faca de cozinha e a cravou na têmpora de Trish para terminar o serviço. Contudo, o testemunho que verdadeiramente destruiu a defesa de Dan não veio apenas de sua cúmplice, mas de sua própria filha mais velha. A menina relatou ao tribunal
um detalhe crucial que desmentia o álibi do pai. Ela contou que pouco antes de irem ao museu, Dan voltou para dentro da casa, alegando ter esquecido o passaporte. Quando a menina tentou segui-lo para pegar um lanche, encontrou a porta trancada. Dan abriu a porta minutos depois, impedindo a entrada da filha, mas a menina notou algo fatal. Seu pai estava vestindo uma camisa diferente daquela que usava apenas 10 minutos antes. Essa troca de roupa indicava, sem sombra de dúvida, que ele precisou se livrar de vestes sujas de sangue após o ataque inicial, destruindo a narrativa de que ele apenas entrara para pegar um documento. Em maio de 1992, o júri não teve dúvidas. Dan Willoughby foi condenado por homicídio em primeiro grau e conspiração para cometer assassinato. Devido à natureza hedionda do crime e à motivação financeira óbvia, o juiz sentenciou Dan à pena de morte. Yesenia, por sua vez, foi extraditada para o México após o julgamento. Como o acordo de imunidade valia apenas para o solo americano, a justiça mexicana não foi branda. Ela foi condenada a 35 anos de prisão, a pena máxima permitida no país na época. Parecia o fim da história, mas uma reviravolta bizarra ocorreu em 1995. Da prisão, Yesenia enviou uma carta ao juiz alegando que havia mentido no tribunal e que havia matado Trish sozinha, sem a participação de Dan. Especula-se que essa mudança tenha sido motivada por raiva, talvez por não ter recebido a redução de pena esperada ou por ciúmes. Essa retratação, somada a falhas na defesa técnica de Dan durante o primeiro processo, levou à anulação de sua condenação e à ordenação de um novo julgamento, que ocorreu entre 1999 e 2001. No novo tribunal, Yesenia mudou sua versão mais uma vez, voltando à história original de que Dan planejou tudo e participou ativamente do crime. Desta vez, a ciência forense desempenhou um papel vital para corroborar a versão original e descartar a carta de 1995. Especialistas em padrões de manchas de sangue, blood spatter, testemunharam que as evidências na cena indicavam claramente dois ataques distintos, ocorridos em momentos diferentes, o que confirmava a narrativa de que Dan atacou primeiro e Yesenia atacou depois, tornando impossível a teoria de um único agressor. Em 2002, o veredito final foi selado. Dan Willoughby foi novamente considerado culpado. Desta vez, ele foi sentenciado a 2 prisões perpétuas consecutivas, com a possibilidade de liberdade condicional apenas após 50 anos de cumprimento de pena, garantindo que ele nunca mais veria a liberdade. O epílogo dessa tragédia familiar encerrou-se definitivamente em 20 de novembro de 2018, quando Dan Willoughby faleceu de causas naturais aos 79 anos, enquanto cumpria sua pena no complexo prisional do estado do Arizona, mantendo sua alegação de inocência até o seu último suspiro.